Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu tô aqui para falar de um assunto polêmico, né? E quando que não é polêmico esse canal? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que tem tantos homossexuais, por que tem tantas pessoas aí das siglas LGBTQIA+, dentro dos terreiros de Umbanda. Vamos falar sobre esse assunto? Claro que com muito respeito, mas que é um assunto que eu acho interessante para todo mundo, tá bom? Assistam até o final, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve, hein? Tô de olho em você, hein? Pessoal, a Umbanda é uma religião que abarca uma série de conceitos, né? É uma religião extremamente universalista. E ela aceita tanto no plano espiritual, as linhas diversas, os espíritos que querem atuar, quanto no plano físico. Então você tem pessoas de classe baixa, média, alta, brancos, negros, pardos, héteros, bi, homo, assexuais. Então a Umbanda, gente, ela é muito aberta para isso, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o porquê que é tão recorrente quando a gente encontra, quando a gente frequenta, né, os espaços sagrados de Umbanda, os templos, muitos sacerdotes, não é todos, tá? A gente tem que parar de generalizar e achar que todo sacerdote é homossexual. Não, tem muitos sacerdotes que são casados, inclusive tem sacerdotes que são casados com outros homens, que são casados com mulheres. Então assim, a sexualidade dentro da Umbanda, ela é vista de uma maneira bem tranquila. E nós, enquanto umbandistas e estudiosos da religião, precisamos também ter essa mesma percepção. Preconceito, gente, não cabe dentro da Umbanda. Nenhum tipo de preconceito. Tá? Então, eu tenho preconceito racial. Nós temos o preto velho que veio quebrar isso. Eu acho que mulher deve ganhar menos porque engravida. Nós temos pombagiras, pretas velhas, ciganas, que são maravilhosas. Quantos terreiros aí são chefiados por espíritos femininos? Eu não gosto, por exemplo, acho que índio... Nós temos os caboclos. Eu não gosto do pessoal da Bahia, do Nordeste. Nós temos a linha dos nordestinos, o povo da Bahia, os regionais, o povo gaúcho. Eu não gosto... Entende? Infelizmente, o preconceito não cabe dentro da Umbanda. A Umbanda surge num ato de preconceito, onde os espíritos lá daquele centro espírita, no início do século passado, não deram vazão ali ao caboclo das 7 encruzilhadas, né, que poderia estar trabalhando e amadurecendo ali aquele medianismo, bolei a língua ali. Né, podia estar ali e não estava, e a Umbanda surge. Então a Umbanda surge como um ato revolucionário. A Umbanda é um ato revolucionário, é um ato de resistência, né? E é isso que eu quero falar para vocês. O povo LGBT, que compõe ali todos os tipos de sexualidades múltiplas e que são diferentes dessa sexualidade heteronormativa. O que é essa sexualidade heteronormativa? Onde o normal é o homem namorar a mulher e a mulher namorar o homem e casar. O que é normal? Isso é uma convenção social que, assim, em nenhum momento da história foi, assim, acerta, porque não existe certo nesse sentido. Aquilo que não te cabe, não lhe toca, entende? Então, por exemplo, é muito importante que a gente tenha essa maturidade. A escolha do outro cabe ao outro, a vida do outro cabe ao outro. Desde que aquilo não prejudique a sociedade, desde que aquilo não te prejudique, não te interessa, não me interessa. Tá? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar mais panorâmico. A gente se mete demais na vida do outro. Nossa, você viu, a fulana terminou com o cicrano e já tá com o beltrano. É a vida dela. Ela não terminou com você e nem tá com você. Tá falando por quê? A vida tá tão vazia assim que tá precisando olhar para fora? Geralmente quando a gente olha para fora, a gente esquece de olhar para dentro. E a Umbanda, a espiritualidade de modo geral, está muito vinculado à ideia do autoconhecimento. E autoconhecimento eu não consigo olhando para o vizinho, eu não consigo olhando para o outro, eu consigo olhando para mim. Então a Umbanda surge, né, dessa forma, aberta a qualquer pessoa que quiser participar. E aí é onde muitas pessoas, né, que compõem ali o grupo LGBTQIA+, que não tem, por exemplo, muitas vezes esse respaldo em outras religiões, em outras filosofias, que infelizmente marginalizam, discriminam, ofendem e agridem.
Porque a gente fala muito daquela agressão que ela é física, né? Que é hedionda. A gente passa na televisão a pessoa que foi agredida na Avenida Paulista porque estava de braços dados ali com o seu namorado e tudo mais. E essa agressão ela é hedionda. E graças a Deus que ela tem sido cada vez menos recorrente. Apesar de que o Brasil é o país que ainda mais mata mais LGBT no mundo, tá? A gente fala muito de países do Oriente Médio onde a homossexualidade é punida e passível de morte, mas no Brasil, onde ela é liberada, nós temos assim, um índice de violência contra o homossexual ainda maior, tá? Então, continuando dentro dessa abordagem, a gente tem um outro aspecto também que é o seguinte: existe a violência que todo homossexual, que toda lésbica, gay, travesti, todo transexual sofre, que é a agressão psicológica. E essa agressão vem da sociedade, vem da mãe, vem do pai, vem da professora, vem do amigo, vem do colega. Então, gente, é muito interessante quando a gente aborda essas questões do quanto a agressão tá ali, só que ela não é vista. Ela é taxada de brincadeira sem maldade, ela é taxada assim, tipo, comentários como vira homem, menino. Você não sabe o quanto aquilo vai ressoar no outro. Então, cuidado com aquilo que nós falamos. Jovens homossexuais são dados muito mais vezes ao suicídio do que um heterossexual, tá? Então, assim, é muito comum, infelizmente. E aí, nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, somos responsáveis, tá? Uma palavra sua pode ser a gota d'água numa pessoa que já estava sobrecarregada. Isso nos variados aspectos. Estou trazendo essa questão da LGBTfobia justamente porque é o assunto do vídeo, mas isso muitas vezes pode ser uma pessoa que está cansada de várias outras, sabe? Questão racial, questão social, entendeu? Então tudo isso é muito importante. Então cuidado com o que você fala. Eu lembro muito de uma frase do Bhagavad Gita, onde Arjuna pergunta para Krishna o que fazer. E Krishna vira e fala: olha, faça o bem. Se você não puder fazer o bem, pelo menos não faça o mal. Fale o bem. Se não puder falar nada de bom, fica calado. Basicamente, levando isso, é muito importante. Nós temos alguns orixás. Orixás são energias da natureza. A gente já falou sobre isso lá no princípio do canal. Eles são forças naturais, eles são forças da natureza, né? E aí o que acontece? Essa força da natureza, ela não é pessoa, ela é uma energia, mas ela possui polaridade, masculina e feminina, tá? Então tudo vai ser yin, yang, luz, trevas, dia, noite, tudo tem ali a sua polaridade. E os orixás também. Porém, o mais interessante é que nós temos orixás de polaridades múltiplas, tá? O que seriam essas polaridades múltiplas? Nós temos algumas lendas, por exemplo, onde Ossain, que é o orixá das ervas, é homossexual e mantém um caso com Oxóssis. Isso é uma lenda que expressa a questão energética. Existe uma associação clara entre Oxóssis e as ervas. Mas dentro das suas lendas nós encontramos isso. Nós temos, por exemplo, o Oxumaré, que 6 meses por ano se manifesta como homem, 6 vezes por ano se manifesta como mulher. Mostrando ali toda uma androginia, toda uma transmutação, não é? de inversão de polaridade, de masculino e feminino. Nós temos, por exemplo, Logunedê, que é filho de Oxóssis com Oxum, que é extremamente afetado, né, como as pessoas falam, seria uma POC, tá? Claro que muitas pessoas falam que ele não era homossexual, como Ossain, por exemplo, que se manifesta muitas vezes como homossexual mesmo, porém ele tem esse lado mais afetado pela forte irradiação de Oxum no campo energético dele. 6 meses com sua mãe nos rios, 6 meses com seu pai nas matas. Nós temos, por exemplo, o próprio Oxóssis, como eu já falei, que poderia ser lido, né? A gente está fazendo leituras arbitrárias, tá? A gente não está dizendo que os orixás são gays ou que os orixás são transexuais, não. Estou fazendo leituras para que vocês entendam que nós temos referências dentro da nossa religião, dentro do nosso culto, né? Onde a gente percebe que o sagrado está em tudo, em todas as sexualidades. Do mesmo jeito que o sagrado está na mulher, nas pombagiras, o sagrado está no homem, nos Exus. O sagrado está nos idosos com o preto velho. O sagrado está nas crianças com o IBG. E os sagrados também estão nas sexualidades múltiplas.
Nós temos ali, a gente pode fazer uma leitura muito clara de Oxóssi como bissexual. Porque em várias... Primeiro assim, que Oxóssi, a gente sabe que filho de Oxóssi não é fácil, né? A gente sabe que filho de Oxóssi não é fácil. E Oxóssi, em muitas lendas, ele tem relacionamentos com mulheres, com outros orixás femininas, e tem relacionamento com Ossá em outras. Então a gente começa a perceber que nem tudo é tão preto no branco. Muitas qualidades dos orixás mudam a sua polaridade de gênero. Por exemplo, nós temos uma qualidade de Oxóssi, que é o Ossim, que é feminino. Então é muito interessante quando a gente aborda isso. Muitos espíritos dentro da Umbanda se manifestam, não como homossexuais, né, mas contam a sua história. Eu mesmo já vi espíritos de pais de santo, de filhos de santo, algumas entidades que de fato foram homossexuais, tiveram relacionamentos naquela vida, e isso não torna eles menor, mais degradantes. Além disso, tem um outro aspecto que é mais perceptível do que de fato um fato, que é o seguinte. Muitas vezes, pela natureza, né, da pessoa do LGBTQIA+, digamos assim, eu gosto de falar a sigla completa porque eu sei que é muito importante. Eu sei que muita gente acha balela, mas não. Mas cada letra dessa corresponde a um grupo específico que eu quero que entenda esse vídeo. O que acontece? Essas pessoas, elas precisam muitas vezes provar para o mundo que elas são boas. Só quem é homossexual sabe o quanto peso, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil para eles. E eles se destacam muito dentro da religião, porque eles se dedicam. Você não tem acolhimento da família, você não tem acolhimento social, você não tem referência fora. E aí de repente você é abraçado pelos pretos velhos, você é abraçado pelos Exus, você encontra um espaço onde até os orixás se parecem com você. Você vai amar aquilo em intensidade e você vai se dedicar. E é onde a gente tem muitos médiums, muitos pais de santos, muitas pessoas assim top dentro da religião que são homossexuais. Mas não é porque a Umbanda, a Pombagira faz virar gay. Não tem nada a ver. A Pombagira mostra a essência de cada um. Ela diz assim, filho, seja você. Ela te ama tanto, porque quem ama não quer mudar o outro. Quem ama aceita. Se você quer mudar, você não ama. Isso é ego, tá? Não existe amor que quer mudar o outro, tá? Amor aceita o que o outro é. E se o seu amor for verdadeiro, vai transformar o que for negativo e se for negativo, tá? Mas amor não muda, amor aceita, amor abraça. E é isso que as pombagiras fazem. Quando elas encontram um médium homem, ou que os Exus fazem quando encontram uma médium mulher, que não se aceitam, que não se amam porque não aprenderam a se amar. Elas dizem, elas te mostram o amor, elas te abraçam, elas exteriorizam quem você é, mas elas não te tornam homossexual. Nada te torna homossexual, nada te torna lésbica, nada te torna travesti, transexual, assexual. Você nasce assim. Gente, ninguém escolheria sofrer. Ninguém escolheria ser discriminado. É por isso que muitas pessoas, muitas vezes, se forçam a casamentos, geram ainda mais dor no outro, né? Porque nunca vai conseguir suprir aquela necessidade ali do teu relacionamento. Mas por quê? Porque quer fugir de uma realidade. A gente nasce gay. E como é que eu posso julgar alguém por nascer assim? Primeiro, porque não me cabe, né? Se a pessoa lá é vegetariana e o outro é carnívoro, um não tem nada a ver com o outro. Se a pessoa de lá gosta de azul e a de cá gosta de verde, um não tem nada a ver com o outro. Se a pessoa lá é heterossexual, se a pessoa aqui é gay, se a pessoa aqui é bissexual, se a pessoa ali é assexual. Porque, gente, a pessoa também tem direito de não querer, de não sentir atração, é dela. A gente tem que parar de querer se meter tanto na vida do outro. Tá bom? Então é por esses motivos que a Umbanda tá cheia de gays, tá cheia de lésbicas, tá cheia de travestis. Porque é uma religião que abraça todo mundo, que ama indiscriminadamente. E se não há amor, não há Umbanda. Se não há acolhimento, não há Umbanda. Se não há respeito, não é Umbanda. E você não é umbandista se você não amar, não acolher e não respeitar. A Umbanda está cheia de homossexuais porque nós encontramos referências ali dentro. Dos orixás aos guias. A Umbanda está cheia de homossexuais porque é um grupo que, pela própria pressão social que sofrem, acabam se destacando porque se dedicam excessivamente para provar, muitas vezes.
E a Umbanda tá cheia de homossexual porque a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade faz parte da vida. Não é uma coisa de agora, sempre houve. É só pesquisar um pouquinho de história, Grécia Antiga, e assim, eu acho que em nenhum momento da história deixou de acontecer. A gente encontra isso em literaturas medievais, a gente encontra isso, por exemplo, no Kama Sutra, a gente encontra isso no Antigo Egito, nas lendas de Sete Horus, a gente encontra isso, por exemplo, sei lá, na literatura do século XX, a gente encontra isso agora. Então sempre houve. Enquanto existir pessoas, haverão diversidades sexuais. E tá tudo bem. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês no próximo vídeo.